Passando aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo aqui para abençoar o seu coração. E na palavra de hoje nós vamos falar sobre paternidade. Paternidade de Deus e a responsabilidade, o dom, não é? Que Ele nos deu como homens para também exercermos este mesmo dom, esta mesma vocação, este mesmo ofício de pai. Então eu quero falar sobre pai. Aproveitar esse momento, esse tempo, né? Segundo semestre de 2017, Dia dos Pais. Quero parabenizar você que é papai, você que ainda não é papai, mas tem um sonho de ser pai, depois que casar, né? Claro, que Deus possa te abençoar e te dar esse sonho, te ajudar a realizar esse sonho, porque é tremendo você desfrutar dessa beleza da vida que é ser pai. E eu vejo Deus se relacionando com o homem na perspectiva de pai. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Efésios, versículo 14, ele vai dizer: por isso me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. O propósito eterno de Deus é ser pai de muitos filhos. O propósito eterno de Deus é acolher toda a humanidade como seus filhos. Infelizmente a gente sabe que nem todos querem se relacionar com Deus como pai. Claro que o primeiro passo para isso acontecer é recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam a Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu olho para o Velho Testamento, eu vejo Deus querendo se relacionar com o homem como pai, e o ser humano tendo dificuldade de enxergar em Deus esse pai. Então Deus levanta uma figura. No capítulo 17, por exemplo, de Gênesis, Deus levanta Abraão, e Deus disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você será fecundo, não será chamado mais de Abrão, mas Abraão, porque será pai de multidões, de muitas nações. E Deus começa a trabalhar com o ser humano e trazendo essa revelação, dando a um homem a responsabilidade de ser pai, mas Deus queria aos poucos levar o ser humano a essa realidade, que Deus é pai, que Deus é supridor, que Deus de fato é aquele que cuida de cada um de nós. Foi o nosso Criador e Ele realmente nos olha com esse olhar paterno. Ele chega ao ponto de dizer que se nosso pai e nossa mãe se esquecer de nós, contudo, Ele não se esquecerá. Ele é o Pai perfeito. Quando Jesus chega no Novo Testamento, a gente percebe que Jesus começa a intensificar essa realidade para o coração do homem. O homem sem a graça teve toda a dificuldade de enxergar Deus como Pai. E Jesus vem ensinando que nós podemos nos relacionar com Deus nessa perspectiva de Pai. Quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, você se lembra? Pai nosso que estás nos céus. Vale lembrar que quando Jesus vai ensinar essa oração, Ele está falando com os judeus que aprenderam a se relacionar com Deus, a chamar por Deus, usando o nome dos patriarcas. Os judeus não tinham coragem de chamar o nome de Deus, sabe, como pai, se relacionar como filhos, porque eles não se sentiam dignos. Eles mencionavam ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Quando Jesus vem ensinando uma nova doutrina, uma nova maneira de se relacionar com Deus, Ele começa ensinando a oração do Pai Nosso. E Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. É assim que a gente deve chamá-lo de Pai. Ele vai dizer assim, qual de vós, sendo pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião, uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas, ou dará o Espírito Santo a todos quantos lhe pedirem. Por muitos motivos, os judeus perseguiram Jesus. Pelos milagres, pelas multidões que seguiam Jesus, os ciúmes foi muito forte no coração deles, porque as pessoas deixavam de ir para as sinagogas para agora estarem ouvindo Jesus. Mas o motivo maior pelo que os judeus perseguiram Jesus foi porque Jesus se fez filho de Deus. Ao ponto dele dizer em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Quando Jesus começou a chamar Deus de Pai, e se fazendo um com o Pai, se fazendo filho de Deus, aí os judeus não aguentaram, os judeus entraram em parafuso, não aceitaram em seus corações. Eles achavam que Jesus não tinha dignidade de se chamar
filho de Deus. É uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque o diabo não quer que a gente se relacione com Deus como filhos de Deus e olhando para Deus como nosso Pai. O inimigo tem tanta raiva de quem se relaciona com Deus como Pai, que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e João Batista ouviu a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Quando Jesus foi levado pelo próprio Espírito ao deserto, quem apareceu lá para tentar Jesus? O diabo, lapiroto, o fedorento, o bicho feio, aquele que você não tem nem coragem de falar o nome dele, pois ele apareceu lá para tentar Jesus. E a primeira tentação do inimigo para com Jesus, sabe qual foi? Se tu és o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. A grande tentação ali não era apenas fazer a pedra se transformar em pão. A grande tentação ali é fazer Jesus duvidar de que ele era Filho de Deus, porque o diabo não quer que você e eu nos sintamos filhos de Deus. Por isso que João 1,12 diz que a todos quantos receberam Jesus, a eles foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. O diabo odeia quando você se faz filho de Deus. Agora o Espírito Santo está em constante obra, trabalhando em nosso coração, nos testificando quem nós somos de fato e de verdade. Em Romanos capítulo 8,16, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é tremendo. Quando você começa a enxergar em Deus o seu Pai, e quando você começa a se relacionar como filho, muda tudo. Por que muda tudo? Porque aí você deixa de se relacionar com Deus na perspectiva de me dá, pedir coisa. Sabe, escravos, funcionários, é quem tem necessidade de pedir coisa. O filho não, o filho já sabe que tudo é dele, ele descansa no Senhor, descansa no seu Pai, porque ele sabe que tudo é dele. E Deus não quer que a gente se relacione com Ele com essa pedância como se fôssemos funcionários ou escravos. Ele quer que a gente desfrute daquilo que já é nosso. Deus é Pai, e a Bíblia diz que se nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, é claro que tudo que pertence a Jesus também pertence a nós. Deus é Pai, Ele é o teu Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Que nós possamos nos relacionar com Ele como verdadeiros filhos de Deus. E uma vez enxergando Deus como nosso Pai, que sejamos sarados de qualquer marca da nossa infância, de qualquer tipo de tratamento que tenhamos recebido na nossa infância, de um pai biológico que de repente não soube expressar uma paternidade parecida com a paternidade de Deus. E com isso, nós podemos aprender hoje com o nosso Pai Celeste, como sermos bons pais para os nossos filhos. Que os nossos filhos possam olhar para nós e perceber com o nosso exemplo que eles também podem ter e se relacionar com um Pai Celestial que cuida deles. Quando eles olharem para nós e perceber que nós nos relacionamos com Deus, nessa perspectiva de Pai, eles vão aprender que Deus é Pai deles também. E eles vão, a nosso exemplo, por meio do nosso exemplo, ser uma geração sarada, uma geração que não vai ter dificuldade de orar a oração do Pai Nosso. Deus te abençoe com esta palavra, que você se relacione com Deus como teu Pai, que está aí com você, que cuida de você, que não te deixa sozinho em nenhum momento, que não é ignorante a respeito das tuas necessidades. Faça como Jesus, eu e o Pai somos um, porque a Bíblia diz que é assim que acontece. Em 1 Coríntios 6,17, a Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Então, nós fomos gerados pelo Espírito Santo, sendo convencidos do pecado, justiça e juízo, fomos transformados em filhos de Deus, e o mesmo privilégio que Jesus tem com o Pai, nós também podemos desfrutar. Deus é teu Pai. Desfrute com Deus nessa perspectiva. Você será tremendamente abençoado. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesse vídeo. Você que tem nos acompanhado, você que tem sido edificado através dos nossos vídeos, das palavras que temos colocado aqui no YouTube, que você possa aí compartilhar com alguém para que essa palavra chegue a mais corações. Se inscreva se você não se inscreveu ainda no nosso canal e dê um like aí para que nós possamos avançar e possamos ter acesso a mais pessoas levando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.